Olá! A fé em um Deus único tem bilhões de fiéis entre judeus, cristãos e muçulmanos. Esta é uma tradição religiosa que se funda numa larga trajetória de revelação divina que começa com os patriarcas da fé judaica e continua no cristianismo. Segundo os muçulmanos, a revelação de Deus continua com o profeta Muhammad, o profeta de Deus, procurando levar as antigas práticas à correção de seus princípios. A história e a teologia muçulmanas é o tema do Religário de hoje. Recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o teólogo Alain Mansur, muçulmano, faz parte do Centro Islâmico de Belo Horizonte. Está começando o programa Religare, Conhecimento e Religião, programa de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Senhor Alain, muito obrigado pela sua disponibilidade em participar aqui conosco. Professor, é uma alegria para nós poder estar aqui e atender sempre convite quando nos é feito para falar um pouquinho sobre nós e a nossa crença. Obrigado. Você pode participar também do Religare, fazendo comentários, enviando sugestões de temas. Basta acessar a nossa página que fica no endereço pucminas.br/ppgcr. Lá você vai clicar no link do programa Religare. No blog você fica sabendo ainda tudo sobre o programa, inclusive temas da semana. Se você quiser participar do sorteio dos livros, o Islã em Foco, ou também o livro O Indivíduo e o Estado no Islã, ofertados por nosso convidado, ligue para o nosso canal de voz. O número é 3209-0122. Senhor Alain, essa vinculação a que fiz referência na abertura do programa, a fé monoteísta de judeus, cristãos e muçulmanos. Qual é o vínculo que une estas três tradições? Bom, professor, para explicar um pouquinho disso é preciso fazer um contexto histórico, só que sem alongar muito. Sim. A primeira religião institucionalizada como sendo religião monoteísta na história é o judaísmo. Deus, Javé, Elohim, Adonai, Elohim, ele faz um pacto com o pai Abraão e institui o modo como ele gostaria de ser adorado. Precedentes a Abraão, haviam outros aqueles que adoravam a Deus de uma forma monoteísta. Então, Deus faz o pacto com Abraão e Abraão ensina aos seus filhos Isaque e Ismael como adorar a Deus do modo monoteísta, porque o que estava em volta deles ali naquele tempo eram filosofias idólatras, filosofias animistas, e o judaísmo, ensinado por Abraão, institucionalizado séculos mais tarde por Moisés, foi a primeira religião monoteísta da história. O que acontece com o judaísmo no correr do tempo é que o judaísmo desacerta daquele caminho que Abraão ensina aos seus descendentes e o advento do Messias é necessário exatamente para quê? Para corrigir aqueles judeus que desacertaram do caminho da adoração pura e mostrar a eles o caminho da verdade. Os judeus, eles rejeitam o Messias. E com a rejeição do Messias, o cristianismo, ele, que deveria ser o judaísmo reformado, passa a ser uma religião paralela com o judaísmo, que fala mais ou menos a mesma coisa e apenas não tendo aquele foco do Messias que viria para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. A gente costuma dizer que o cristianismo é como se fosse nossa mãe e o judaísmo é como se fosse nossa avó, porque o islamismo não teria razão de ser sem que houvesse antes o judaísmo e depois dele o cristianismo. O evento da mensagem de Muhammad, que ele recebe da parte do anjo, é necessário porque umas pessoas me perguntam assim, mas necessariamente o que o islamismo traz de novo que o cristianismo não tem e que o judaísmo não tem? O que o islamismo traz de novo, assim, a inovação, a coisa mais poderosa do islamismo é a forma de adorar a Deus do jeito dele e não do jeito que nós compreendemos. A teologia islâmica, ela é uma teologia de estudos das diversas escolas, Shafi'i, Hanbala, Abu Hanifa, Zahiri, entre outras, que tem por objetivo ver o Islã
como uma religião que é de Deus, tendo que ser seguida como Ele quer e não como nós a entendemos. O Alcorão, se você me permite, ou se o senhor me permite, o Alcorão, ele é um livro que eu gostaria que fosse aqui focalizado. Ele é um livro que é mantido exatamente no seu original até os dias de hoje. Evidentemente que pessoas vão ter o Alcorão em inglês, em português, em espanhol e nos diversos idiomas. Mas o Alcorão que nós estudamos e o Alcorão que nós ensinamos é o original, exatamente para que ele não tenha a inserção das ideias de qualquer um de nós sobre os ensinamentos de Alá, os ensinamentos de Deus. E é esse o grande ó do islamismo. É não falar aquilo que nós pensamos, mas é o ensinamento literal daquilo que o Alcorão traz. Porque o que outras filosofias, outras doutrinas, muitas vezes se desacertam e se confundem é exatamente pela forma de observar a religião com um ponto de vista interpretativo. E no islamismo ele não é interpretativo. O ponto de vista de estudo do muçulmano é um ponto de vista da linguagem da revelação de Deus de uma forma literal. Deus falou isso e foi isso que ele quis dizer. E você simplesmente se atém a seguir. Sim. O Alcorão é fruto da revelação de Deus ao profeta. Não é? Qual que é a mensagem principal? Em parte, o senhor já antecipou. Não é? O ensinamento principal do livro sagrado, da revelação. O ensinamento principal do Alcorão é: Deus é um. Somente Ele deve ser adorado. Como diz o Alcorão, eu sou Deus, não há outro. Ninguém é igual a mim. Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Rei, Ele é o seu juiz, Ele é o seu amigo, Ele é seu pai, Ele é tudo. Então Deus é o foco central da adoração do muçulmano. Então, esse seria o ponto básico da nossa religião. Circundante a isso, vem todo um modo de vida que deve ser seguido pelo muçulmano na vivência da religião, na execução da fé. Por que fé, professor? Fé, como a gente costuma dizer, fé não é uma coisa material, fé é uma coisa abstrata. Como Jesus fala, né? A fé não é propriedade de todos. Então, Jesus ele fala com seus seguidores assim: orai ao Pai pedindo fé, pedindo que Ele vos dê mais fé. Porque a fé, ela é como uma chama. Se você trabalha, ela cresce. Se você não trabalha, ela apaga. E você não nasce com ela. Então você tem que desenvolver. Dessa forma, quando nós executamos as práticas da religião, nós desenvolvemos a nossa fé. E quando nós somos negligentes com a prática da religião, essa fé ela vai aos poucos se desgastando. Sim. Quando nós procuramos nos ligar a esse Deus, que é o único e que somente Ele deve ser adorado, e a vontade dEle deve superar ou deve sobrepor a nossa própria vontade, é por isso que nós somos chamados muçulmanos. Muçulmano vem de um termo árabe que significa submisso. Eu sou submisso a Deus, eu procuro ser submisso a Deus, a vontade dEle é maior que a minha. Então, o que eu fizer, o que eu tiver como objetivo na vida, tem sempre que estar atrelado à minha fé. Sim. E o que leva uma pessoa que queira ser muçulmano, o que deve fazer? A pessoa, ela não nasce temente a Deus, ela aprende a temer a Deus. Então, como acho que o Salmo fala, né? Temei a Deus e dai-lhe glória. A pessoa, ela aprende a temer a Deus e a dar glória a Deus. Porque ela, quando está se formando, ela não sabe o que é Deus. Ela não entende o que é religião. É como você comer de garfo e faca, de boca fechada, você vai aprender a usar os talheres, a ter um comportamento adequado à mesa. Assim é religião, assim é servir a Deus, assim é adorar a Deus. Você vai aprender a fazer isso adequadamente. Então, quando uma pessoa ela quer abraçar o islamismo, ela, primeiro, ela vê no islamismo um caminho que é
diferente dos outros caminhos que se apresentam. E o islamismo, como a gente procura falar, professor, o islamismo é uma religião que não é emocional, o islamismo é uma religião racional. O islamismo não nasce de uma hora para outra na pessoa. O islamismo ele vai crescendo na pessoa. Então, quando alguém chega numa mesquita e fica muito emocionado com aquilo tudo que está vendo e tal, muitas pessoas falam assim, eu quero ser muçulmano. Calma, devagar você vai ser muçulmano, mas ainda não. Porque você vai ter que estudar, aprender a raciocinar. O termo de racional vem de raciocinar. Você vai raciocinar sobre o islamismo para chegar à conclusão que ele é aquilo que você quer para a sua vida. Existem muitas pessoas que sabem sobre o islamismo, tanto quanto eu, ou tanto quanto os muçulmanos mais estudiosos, mas eles não são muçulmanos. Por quê? Porque o islamismo não cresceu dentro deles, é apenas um conhecimento. E o islamismo, mais do que um conhecimento, ele tem que te motivar. E se ele não te motiva, então você não consegue ser um bom muçulmano. Perfeito. Hoje nós estamos falando sobre a teologia islâmica, esse é o tema do Religare de hoje. Eu converso com o muçulmano Alain Mansur. Se você quiser participar do sorteio dos livros O Islã em Foco ou O Indivíduo e o Estado no Islã, ofertados pelo nosso convidado, você pode ligar para o nosso canal de voz agora mesmo no intervalo. 3209-0122 é o nosso número. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Hoje o programa Religare fala sobre a teologia islâmica. Nosso convidado é Alain Mansur, ele é teólogo islâmico, muçulmano, faz parte aqui da comunidade islâmica de Belo Horizonte. Se você quiser participar do sorteio de 2 livros, um dos livros é O Islã em Foco e um outro é O Indivíduo e o Estado no Islã. Eles foram ofertados pelo nosso convidado especialmente para os nossos telespectadores. Você pode ligar para o nosso canal de voz, o número é 3209-0122. Você pode participar do nosso programa, acompanhar o Religare também através do blog, pucminas.br/ppgcr. É lá que você vai encontrar o link do blog do programa Religare. Você pode, inclusive, se tornar um seguidor desse blog e receber em primeira mão as notícias aqui do programa. No blog você fica sabendo dos horários de alternativos, as reprises. Você pode ainda deixar sugestões de temas e ficar sabendo detalhes dessa entrevista. Participe do Religare. O Islã, ele tem, senhor Alain, 5 pilares, não é isso? Quais seriam esses 5 pilares do Islã? Como nós falamos anteriormente, o Islã está muito fundado na fé, no desenvolvimento da fé. Fé em quê? Entre os 5 pilares, rapidamente: fé, orações, caridade, jejum e a peregrinação. Primeiro pilar dos 5 é a fé, é a base da religião. Se você não tem fé, não adianta que você não vai ser muçulmano. Se você tem fé, você passa a demonstrar essa fé, são os outros pilares. A fé em Deus único, Criador de todas as coisas. Ele é o ser supremo de todo o universo. Você deve a sua adoração a Ele. Essa fé vem como um aglomerado de coisas. Fé em Deus, fé nas revelações que Ele fez, tanto que a maior parte de nós tem um respeito muito grande pelo Torá, que é o livro dos judeus, porque foi uma revelação de Deus. Pela Bíblia, que é o livro dos cristãos, porque foi uma revelação de Deus. E pelo Alcorão, que foi a revelação que o anjo trouxe para Muhammad. Então, nós temos fé nas coisas que Deus revelou, em todos aqueles que no correr da história vieram em nome de Deus. Desde Adão até Muhammad, muitas pessoas na história trouxeram mensagens da parte de Deus. E se nós vamos citar Adão, Enoque, Abraão, Moisés, e os juízes todos, e os profetas todos, e os salmistas, e Jesus, seus apóstolos, seus discípulos, e todos aqueles que até Muhammad vieram trazendo mensagens da parte de Deus. Essas pessoas também são respeitadas por nós. São respeitadas por nós, assim como os livros que eles trouxeram. Isso é a fé do muçulmano. Fé naquilo que Deus é capaz de fazer, como dizer para ti o que tu vai ser, fazer a tua predestinação, como as pessoas gostam de nomear, né?
e no dia do juízo final. Porque naquele momento em que todas as pessoas que existiram e que tiverem morrido vão voltar e vão prestar contas de tudo aquilo que fizeram na sua vida. Isso é a fé do muçulmano. Sim. Quando o muçulmano ele entende isso, ele aprende, ele começa a construir isso dentro dele, ele passa a ter uma reverência por Deus. E essa reverência ela se manifesta nos outros pilares, nas 5 orações diárias. São 5 orações com seus horários definidos. Quando o sol está para nascer, mais ou menos 4, 5 horas da manhã, ao meio-dia, no meio da tarde, quando o sol está se pondo, mais ou menos 6, 7 horas da noite, e durante a noite. São 5 orações diárias, que você só faz se você tem fé. Porque se você não tem fé, você vai levantar da cama às 5 horas da manhã para fazer oração? Não vai. Você vai parar tudo que você está fazendo durante o dia para fazer oração? Não vai. Você vai parar no meio da cidade, às vezes tu está assim no meio do centro da cidade, lá no seu dia de trabalho e tal, dá o horário da oração, fala, fazer minha oração, se não tem fé vai fazer para quê? Então, a fé, ela é a base. Você vai sempre arrumar um momento, um lugar, um tempo para fazer a sua oração. O jejum que é respeitado por todos os muçulmanos no mês do Ramadã. Durante aquele mês, nós ficamos do nascer ao pôr do sol, é mais ou menos um período de 14 horas, sem ingerir qualquer coisa, seja água, seja líquido qualquer, seja alimentação nenhuma, nós ficamos sem ingerir nada. É um jejum absoluto do nascer ao pôr do sol. No pôr do sol, a gente faz uma alimentação leve. O jejum, ele é um treinamento de fé. Assim como a oração é um exercício dessa fé, o jejum é um treinamento dessa fé. Você só se abstém quando você tem fome, quando você tem sede, quando tu tem realmente fé em Deus. Porque se não tens, não vai conseguir manter o jejum. Ninguém consegue. Então, o jejum é um treinamento dessa fé. A caridade que os muçulmanos fazem daquilo que eles têm como lucro seria o que o cristão considera como uma contribuição ou dízimo e tudo. É feita para as pessoas que necessitam de algum ganho material que não tem como se manter. E a peregrinação que o muçulmano faz pelo menos uma vez na vida, a cidade de Meca, na Arábia Saudita, é uma mesquita que cabe milhões de pessoas lá dentro, é uma mesquita gigantesca, professor. É gigantesca. É onde, historicamente, o pai Abraão deveria ter sacrificado seu filho mais velho. E naquele lugar erigiu-se uma mesquita para que os muçulmanos, pelo menos uma vez na vida, prestassem ritos de adoração ali. Esses são os 5 pilares da religião. Sim. Como é a vida moral do muçulmano? Como eu disse para ti no início, professor, o Islã ele é literal, ele não é interpretativo. Então, aquilo que Deus fala para nós é seguido ao pé da letra. De modo que, por exemplo, se ele fala para a gente assim, o sexo sem ser casado é pecado. Então, não tem como você interpretar isso. É pecado e pronto, acabou. E nós não procuramos brechas dentro da lei islâmica para poder fazer isso ou aquilo e ainda achar que Deus vai aceitar. Não existe a figura no islamismo do perdoador de pecados. Quando tu cometes um pecado, tenha certeza de que Deus vai te cobrar isso. O que o Alcorão fala é que Deus é clemente e misericordioso. Então, a ele é que cabe a clemência e a misericórdia, e não a outra pessoa. Então, uma pessoa, quando comete um erro, tem que prestar contas a Deus por isso. Uma ocasião me perguntaram sobre essas coisas e eu falei uma coisa muito simples: nós não podemos brincar com a lei de Deus. Ninguém brinca com Deus. Como a Bíblia fala, de Deus não se zomba. A Bíblia fala isso. Então, o que o homem fizer, ele vai colher. Então, ninguém pode achar que vai brincar com a lei de Deus e Deus vai falar assim, ah, não, isso foi porque ele é imperfeito mesmo e tudo. Não, Deus ele cobra. E para fechar essa pergunta que tu me fez, queria dizer simplesmente o seguinte: quando eu era guri, minha avó um dia, eu perguntei para minha avó assim, vó, o que é pecado? Minha avó ela foi tão sucinta na sabedoria árabe dela que foi até assustador. Ela virou para mim e falou assim, pecado é tudo que tu tiver vergonha de fazer na minha frente. Então, dentro da lei islâmica, a gente pensa assim, Deus
Alá, ele está nos olhando o tempo todo. A Bíblia fala isso, os olhos de Deus estão sobre nós. Então, pecado é tudo que a gente tiver vergonha de fazer perante Deus. Sim. E viver como muçulmano, a vida moral do muçulmano, tem aquela lista de coisas, evidentemente, toda religião tem, mas simples e basicamente é isso. Sim. É tudo que Deus odeia, nós temos que odiar também. O que é que o muçulmano compreende na perspectiva escatológica? Qual que é o discurso do muçulmano para a realidade da morte, para a vida após a morte? Como é isso no Islã? Para o muçulmano isso é uma coisa muito simples. Todas as coisas têm começo, meio e fim, a não ser Deus. Até o universo tem começo, meio e fim. Então, à medida que a gente se desenvolve, um dia nós vamos voltar para as mãos de Deus. Assim como acho que Provérbios ou Eclesiastes fala, né? O corpo retorna à terra, mas o espírito retorna ao Deus que o deu. De modo que, para nós muçulmanos, não é pavor nenhum que um dia nós vamos para a terra e que Deus vai nos chamar de lá. Assim como Jó fala, no Jó capítulo, acho que Jó 14, 38, é uma coisa assim. Ele fala assim que Deus um dia, ele vai ter saudades de nós. E ele vai chamar, ele vai falar assim para ti, professor, eu quero te ver de novo. E ele vai te chamar da terra. O Islã, ele está na mídia sob um foco, em geral, envolto em problemas, críticas. O que é que passa com o Islã, que ele é percebido, ou mal interpretado pela sociedade de modo geral? Nós vamos terminar o programa com essa questão. O Islã é mais do que uma religião, e isso eu procuro explicar para as pessoas. Por que o Islã cresce tanto? É porque o Islã, ele dá para as pessoas algo mais do que dizer assim, olha, quer ser muçulmano, então adora a Deus e pronto. Não, o Islã é mais do que isso. O Islã, uma vez um primo meu, quando eu abracei o islamismo, ele virou para mim e falou assim, o Islã, a figura do Islã é a figura do abraço. O Islã vai abraçar você para o resto da tua vida. Enquanto você for muçulmano, o Islã te abraça. Então o Islã, ele abraça as questões de todos aqueles que são muçulmanos. É por isso que o Islã hoje, ele é tão atraente às pessoas, porque as pessoas encontram no Islã um abraço amigo, a religião, ela assume a pessoa. A pessoa ela não perde a sua identidade quando ela abraça o islamismo. Ela continua sendo o professor Flávio, mas o professor Flávio é abraçado pela religião. Tá? Tu continua tendo os mesmos gostos, os mesmos objetivos, continua tendo a sua identidade. Sim. Mas o Islã ele vai te abraçar e vai abraçar tudo aquilo que te envolve. Então, se alguma coisa de mal te acontecer, o Islã vai estar do teu lado, lutando por ti. Sim. E é nessas lutas que o Islã trava em favor dos seus seguidores, que muitas vezes o Islã é visto como uma religião de lutas e de guerra. Não, o Islã é visto como uma religião de defesa, cara. O Islã é visto como uma religião que vai te defender e vai te proteger porque tu é muçulmano. Então tu não pode sofrer sozinho. Tu tem 1 bilhão e 800 milhões de irmãos e se esses irmãos não forem teus irmãos para te defender e para te proteger, eles vão te chamar de irmão para quê? Sim. Agora, quando as pessoas elas colocam isso na mídia, que a defesa da vida ela é considerada terrorismo, isso passa a ser uma coisa muito, mas muito melindrosa. Sim. Senhor, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu agradeço muito sua participação aqui. Agradeço também o telespectador. A gente volta na próxima semana aqui com o Religare, Conhecimento e Religião. Até lá.